Boa noite, sejam todos aqui muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui sobre os conceitos da psicanálise. E nessa noite nós vamos falar aqui sobre uma temática super legal, super interessante, super cotidiana também, que é o supereu, o superego na psicanálise. Mas, acima de tudo, o supereu também aqui presente no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, acima de tudo. O supereu, que é essa instância aqui elaborada por Freud de uma maneira tão genial, tão interessante. E essa instância que é tão presente no nosso cotidiano, que faz tanta marca, tanto atravessamento, faz tanto obstáculo também no nosso cotidiano, para além daquilo que nós imaginamos. Mas do que de fato se trata o supereu na psicanálise? Do que de fato ele é constituído, ou como ele se constitui, e como podemos perceber a sua presença. Como podemos ver aqui, não só aquilo que ele proporciona, como uma espécie de juiz, de protetor, de moralista. Vamos perceber, vamos dialogar aqui sobre todas essas funções que ele aqui exerce. O pessoal que está com a gente aqui, no Instagram, migra para o YouTube. Clica aí no link que está na bio, vem para o YouTube, aqui a gente administra melhor, a gente pode dialogar, conversar, vocês podem fazer perguntas, eu consigo manter muito mais o contato e a proximidade, responder as perguntas que vocês fazem. Nós fazemos aqui algumas apresentações de tela que não consigo fazer aqui, então migra para cá, vem para cá, clica aí no link, migra para cá com a gente. Tá? Então hoje nós vamos dialogar em excelência com isso. O que é isso, supereu? Que formulação é essa? E é super interessante que, mais uma vez, quando nós começamos assim a percorrer as definições na psicanálise, nós vamos percebendo todo esse grande desenvolvimento que o Freud vai fazendo das conceituações, das suas delimitações. E eu sempre fico fascinado. Hoje eu fico assim, embasbacado, como que às vezes num pequeno vídeo, numa pequena transmissão, a gente consegue ter assim uma infinidade de conceitos, né? Esses dias eu assisti a uma pequena definição de conceitos básicos da psicanálise, que tinha menos de 2 minutos, aqui mesmo no YouTube, e falava tudo, falava sobre inconsciente, pré-consciente, consciente, de ego superego, menos de 2 minutos. Eu fiquei impressionado com tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, quanta informação, quanta grandiosidade tão resumida aqui. Mas tudo bem, hoje é o ritmo da informação, só não deve ser mal compreendida toda essa informação. E quando nós iniciamos o percurso na psicanálise, nós temos ali diversas informações que muitas vezes não temos noção da temporalidade delas. Muitas vezes não temos noção da distância entre
a formulação da primeira tópica e até a cristalização da segunda tópica. Foram quase 30 anos de formulações teóricas. Quando a gente se depara com a construção, por exemplo, sobre o ego, o superego e o id, e a gente pensa tão facilmente, transmite tão facilmente, e nós percebemos também aqui uma grande distância, um grande percurso, uma grande evolução de pensamentos. E é justamente nessa obra chamada O Ego e o Id, ou Eu e o Isso, segundo as tradições, as traduções, não as tradições, eis aqui um ato falho, segundo as traduções mais recentes, o Eu e o Isso é onde surge aqui cristalizado, bem formulado, pautado, definido, localizado o conceito do superior. E é sobre esse conceito que nós vamos aqui falar hoje. Vamos delimitar, vamos fazer as localizações sobre essa terceira instância psíquica. Esse certo juiz moral. Aquilo que de alguma forma, muitas vezes, condena, exorta, chama a atenção. Um indivíduo chamando a atenção de si mesmo. Então nós vamos ver aqui sobre essa terceira instância. Como ela se constitui, as suas influências. É constituída só pelo sujeito? Qual a influência da família? O papel dos pais? Como o sujeito carrega tudo isso ao longo da sua história? Então você que tem dúvidas e perguntas, já vai deixando aqui, tá? À medida do possível, com o nosso tempo, vamos respondendo aqui todas as nossas questões, tá bom? Primeiramente, uma boa noite para todos vocês que estão aqui presentes conosco. Boa noite, Sandra, seja muito bem-vinda, uma alegria ter você conosco. Eliana, seja bem-vinda. Diego, uma alegria. Selma, boa noite. Jocélia, que bom ter você aqui conosco. Vicente, Maria Lima, Evaneide, a Yúdia conosco acompanhando, que alegria. Simone, seja bem-vinda. Eunice, muito bom. Michele, boa noite, seja bem-vinda. Conceição, tá conosco aqui, é o nome da minha mãe também. Minha mãe também se chama Conceição. Que bom. A Ludi Itson, boa noite, seja bem-vinda. Denise, que bom, Denise. Jennifer, boa noite, seja bem-vinda. A Viviane, que bom que você está conosco. Tá? Obrigado, Eliana, aqui pelo seu comentário sobre as aberturas. Logo, logo a gente já vai mudar essa abertura também, vai vir novidade por aí. Elza, uma alegria ter você conosco aqui também, tá bom? Muito bom, vamos lá, então, para as nossas definições. Pessoal, superego ou supereu, tá? Aqui é só uma diferença no termo, tá? Nas traduções mesmo. Tem algumas curiosidades, né? No alemão, na verdade, o eu se diz ich, né? Ich, o eu. E o supereu é alguma coisa como se fosse o superego, ou o supereu é alguma coisa como se fosse alguma coisa que estivesse sobre ele, né? Por isso que fala über ich, sobre o eu, né? O super eu. Alguma coisa que faz, alguma espécie
de exigência para o próprio ego. Alguma instância psíquica que, de certa forma, é responsável por alguma espécie de tentativa de regulamentação do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos valores morais e também dos nossos valores sociais. E como é que se forma tudo isso? O supereu, ele se forma não só a partir da identificação do indivíduo com os seus pais, com os agentes parentais, com as figuras de autoridade, mas principalmente, como traz Freud num recorte muito interessante, o Freud diz: a criança não se identifica com necessariamente o modelo dos pais, mas com o modelo do superior deles, com o que isso representa. Não com aquilo que eles falam, não com aquilo que eles dizem, não com a autoridade com que eles transmitem, pedem, exigem, mas com aquilo que eles percebem que o sujeito próprio impõe-se como regra, como modelo, como ação. E isso é super interessante. Ou seja, o superior, ele se forma a partir das identificações, das proibições, da Constituição. Não só que o sujeito faz, mas desse modelo que ele recebe e percebe da construção aqui dos pais, da família, do meio onde ele está inserido. Então, dentro da sua própria construção, do nascimento do sujeito, do seu próprio eu, começa a surgir também aqui um conjunto de exigências morais, de proibições que vão acompanhar e que o indivíduo vai impor a si mesmo ao longo da sua constituição. E o Freud tem uma frase super interessante, super conhecida aqui na psicanálise, que ele diz: o superego, ele é herdeiro direto do complexo de Édipo. E essa frase nos traz aqui a cena muitíssimos elementos para pensarmos, claro, os conceitos que englobam também todo este cenário. Pensarmos a Constituição, pensarmos os desejos, pensarmos as proibições que são feitas nesses momentos, as exortações, os desejos de proximidade que a criança tem ali pelos seus pais, pelos seus progenitores, pelos agentes parentais que estão envolvidos ali na sua constituição. E, claro, aquele movimento natural que deveria ser realizado de separação. Não de separação de ruptura, mas de separação para que faça autonomia, para que faça maturidade, para que faça desenvolvimento. E muitas vezes, para que isso aconteça, é necessário que alguém faça isso, que alguém separe, que alguém venha e divida. Uma operação que muitas vezes na psicanálise
nós conhecemos como castração. O agente castrador, aquele que muitas vezes faz uma separação do indivíduo daquilo que realmente ele deseja. E inicialmente os seus mais profundos desejos são aqui extremamente afetivos. Desejo de retomar a sua ferida narcísica. Qual é a ferida narcísica do sujeito? Voltar àquela cena do narcisismo primário, onde ele era o centro de todas as atenções. E ele quer possuir a totalidade de tudo. Do olhar, do carinho, do amor, das atenções. Mas alguém precisa vir separar e fazer com que o sujeito amadureça, faça autonomia na sua história. E quando alguém começa a fazer essas separações, logicamente que aqui tem exortações, aqui tem fantasias, e o superior começa a se construir nesse momento. E a gênese dele tem 3 funções inconscientes. Quais são essas 3 funções? Primeira, proibir. Proibir, de fato, muitas vezes o sujeito dessas suas satisfações impensáveis. Se não fosse o nosso superior, nós seríamos extremamente instintivos. É ele que muitas vezes nos contém diante de impulsos extremamente agressivos e instintivos que nós temos. Tem hora que alguém te fala alguma coisa que você fala, meu Deus do céu, a vontade de atravessar essa pessoa, de dizer umas boas e poucas verdades para ela. Mas alguma coisa vem na tua mente e fala, ei, segura a tua língua, fala nada não, que isso aí vai atrapalhar a tua história, hein? Segura teu braço aí, segura tua mão, segura as tuas pernas, não faz nada não. Vai lá pra academia, levanta peso. É melhor para você sabe disso. Senão você vai perder teu emprego mais uma vez. Então ele tem muitas vezes uma dessas funções, proibir o sujeito diante dessas satisfações impensáveis. Exortar. Criar realmente essas exortações, chamar atenção. Para que o sujeito não faça determinadas coisas. Senão nós seríamos puramente instintos. Instinto puro. Bombando. Imagina o ser humano na sua instintividade mais plena. Um problema. E claro, acima de tudo, de nos proteger também. Então, essa é a gênese do superior, essa é a função dele. Tá? Quando ele está aqui num determinado equilíbrio, podemos dizer assim, quando ele é saudável, pois ele também pode ser destemperado. Ele também pode agir de formas muito intensas, muito fortes, descompensadas. Às vezes colocando o sujeito sobre marcas de excesso mesmo, impedindo ele de realizar muitas coisas na sua vida. Muitas coisas. Extremamente severo. E nós vamos ver, inclusive mais à frente, que dentro dessa própria instância, chamada superior, existe ainda alguma coisa que cobra dele mesmo. E a gente vai falar disso mais adiante, tá bom?
Então, 3 funções básicas, vamos nortear isso. Está na gênese do superior: proibir, exortar e proteger. Tá? No desequilíbrio, claro, isso aqui sempre vai fazer excessos. Tá? Isso sempre relacionado aqui a essas marcas realmente mais afetivas do sujeito. Mas, enfim, como é que se forma, de fato, o sujeito? A formação do superior tem a ver e está relacionada com outro grande conceito na psicanálise, que é a castração. Não podemos separá-los, dissociá-los. Precisamos colocá-los aqui em conjunto, precisamos pensá-los como uma construção concomitante. Isso tudo acontece simultaneamente, juntos, e vai evoluindo no processo. E a criança, justamente por medo de ser castrada, privada, proibida, separada daquilo que ela tanto deseja, dos seus objetos de amor, papai, mamãe, ou daquelas pessoas que ela tem ali ao seu acesso, diante da configuração familiar que ela tem, tá? Muitas vezes ela se submete, resignada a essa proibição. E aceita muitas vezes renunciar, sabe? Com um mix de sentimentos, com amor e com ódio, do que concretizar às vezes o seu desejo. Mas nem por isso nós temos aqui a garantia de que esse desejo ele é suprimido. Porque uma parte dele vai permanecer. Uma parte disso, uma parte do seu eu, vai criar identificações. Identificação faz com que a gente pegue uma parte disso. Vai lá, se identifica com aquela pessoa que fez essa interdição, faz isso retornar e introjetar sobre a nossa própria personalidade. E a gente passa a ter essas características muito próximas daquele que também nos interditou. E isso é muito comum na prática analítica. Começa a vasculhar a vida daqueles que sofrem, daqueles que foram interditados, e logo, logo você se depara com aqueles que também começam de uma forma inconsciente, eles estão praticando atos tão semelhantes daqueles que eles também reclamam. De uma maneira diferente, com uma outra face. Por quê? Porque está na forma, está na gênese, está na constituição do superior. E ela, a criança, então, nessa formação, torna-se capaz de se desdobrar. Ela se torna, ao mesmo tempo, lei e ao mesmo tempo desejo nessa própria história. Uma coisa bem subjetiva e bem interessante. E aqui se constitui aquilo que nós chamamos, então, de superior. Mas as crianças fazem essa renúncia? Fazem. A criancinha tá lá em casa e o pai tem que sair para trabalhar, mas a criança não quer que o pai vá trabalhar, porque ela quer ficar com o pai. Ela não entende, ela não tem razão. Quem tem razão é os adultos. Não pode se cobrar
a razão de uma criança que está se desenvolvendo, não a razão que um adulto tem. E aí os adultos são injustos, muito injustos. E aí para a criança não continuar com aquele comportamento que é intolerável para o adulto, ela fala assim, olha, o papai tem que trabalhar. Se você não deixar o papai trabalhar, não vai ter leite mais. E aí como é que você vai mamar? Aí, porra. Sabe? Olha o que a criança vai pensar. Ela vai dizer, meu Deus do céu. Se eu chorar, o meu pai não vai trabalhar. E se meu pai não trabalhar, a gente não vai comer. Portanto, eu não posso chorar. Porque se eu chorar, meu pai não trabalha. E se meu pai não trabalha, a gente passa fome. Entenderam como se constrói muitas vezes. Aqui é um exemplo muito singular, tá? Estou trazendo um recorte clínico mesmo de algo que eu já acompanhei. Entendem como se faz a formação de um trauma, de uma constituição? Como um super-eu se torna extremamente rígido e renuncia àquele amor, aquele desejo que a criancinha quer pela presença do pai. Ela quer o desejo, ela quer o amor do papai dela, só isso. Ela ainda não tem capacidade egóica de pensar as responsabilidades que o adulto tem que naturalmente se responsabilizar e pensar. Ela quer afeto, ela quer carinho. Que às vezes, inadequadamente, os pais respondem também de maneira indevida e colaboram para a formação dessas proibições, dessas exortações que vão constituir aqui esse superior, essa instância que vai se propagar durante a vida da criança e que vai se repetindo, vai se reforçando com as características ali do ambiente que a criança vive, junto com outras situações, com outros elementos, e que vai criando impedimentos e outras situações ao longo da história do sujeito. Bom. Elza, boa noite. Aline, boa noite. Ana, boa noite. Maria, seja bem-vinda. Gonçalo, lá de Nova Iguaçu, tá frio aí no Rio de Janeiro, né? Vivian, boa noite, seja bem-vinda. Poliane, Verton, que bom. Ricardo, seja bem-vinda. Bem-vindo, desculpa. Muito bom. Que bom que você gosta desse tema. Lúcia está conosco aqui já também. Jacira, boa noite. Não sei se a Jacira está no Rio ou se está em Rio das Ostras. Que bom ter você conosco. Neuciene, seja bem-vinda. Cidelis, que maravilha. Muito bom. Vamos lá, aqui a Denise. A Denise. Eu acho que a Denise sim, tá? A Denise diz aqui assim, ó. Aconteceu comigo. A vontade era falar e ir além, mas o raciocínio entrou e parei. Não vale a pena. Isso mesmo, a gente precisa parar e pensar. Justamente para não causar, tá? Não gerar muitas vezes essas situações, esses desdobramentos que podem aí
levar o sujeito a carregar aí traumas durante toda uma história, né? Cidinha, boa noite. Tá? Jocélia faz aqui a síndrome do pânico, seria um superior descompensado? Jocélia, a síndrome do pânico, ela tem aqui muitas coisas interessantes que a gente pode pensar, tá? Sobre a sua gênese, a sua formação, que é interessante, nós temos que pensar sobre isso, tá? Claro, o superior vai estar presente em toda a subjetividade, ele pode contribuir, sim, para muitas coisas. Muitas coisas, né? Um superior muito rígido, ele tem muitos desdobramentos na subjetividade. Por exemplo, um superior rígido, ele pode trazer características masoquistas para a pessoa. Características do perfeccionismo, características muito fortes, né? Pode causar muitos impedimentos para o sujeito, né? O sujeito que nunca pode realizar, o sujeito que nunca está preparado, o sujeito que nunca consegue fazer, o sujeito que, de alguma forma, sempre consegue, tem que evitar situações, ali tudo pode ser perigoso, não sai na rua não, porque a rua é perigosa, olha, não tira o celular do bolso não, que você vai ser roubada, vai ser assaltada, olha, cuidado ao andar com transporte público, porque eles podem te assediar, cuidado. Então, sim, pode ser que ele tenha aqui elementos suficientemente fortes para ajudar na constituição de uma síndrome do pânico, mas com certeza a gente deve considerar outros elementos também, tá bom? Nilceia, seja bem-vinda, boa noite. Aline, um superior descompensado seria uma castração frustrada? Que pergunta super interessante. Adorei sua pergunta, tá, Aline? Um superior descompensado pode ser uma castração frustrada, tá? Agora, devemos pensar o que é essa castração frustrada, tá? Se for o que eu estou pensando aqui, uma castração má elaborada, uma interdição má realizada, isso sim, pode ser, né? Porque, por exemplo, um sujeito que tem uma estruturação perversa, por exemplo, tá? Não perverso, uma organização psíquica perversa, é um sujeito que, de certa forma, a castração não funcionou muito bem. O pai não foi uma figura de autoridade que fez essa interdição de uma maneira tão eficiente. Então, teve aqui as suas descompensações. Portanto, o superior também teve aqui as suas claudicações. Entende como é que temos aqui associações? Como que nós devemos pensar os conceitos sempre aqui amarrados, associados e nunca separadamente, porque vai ter uma influência muito forte. Então, por exemplo, a noção do superior para uma pessoa de uma organização perversa, ela é muito diferente de um sujeito com a sua organização neurótica, sem sombra de dúvidas, assim como é para uma pessoa com organização subjetiva psicótica. Então, sim, para cada uma das estruturações, tá? Se a gente vai seguir o diagnóstico diferencial aqui, Aline, proposto por Lacan, né? Sempre aqui pensando
neurose, psicose, perversão, saídas da castração, sim, cada um vai ter aqui um super-eu com singularidades bem diferentes, tá bom? Muito bom, vamos lá. Continuando aqui nossas construções. Eu vou ver aqui algumas perguntas. Ok. Eu não consegui aqui, Denise, entender a sua pergunta. Depois você podia formular ela mais corretamente, que eu consigo ler e interpretá-la melhor e a gente lança aqui de uma forma bem interessante, tá? Cidinha, a consciência é a melhor coisa. Nós sempre precisamos, sim, de análise. Isso é muito bom. Que bom, vamos buscar esse caminho. É o percurso interessantíssimo, tá? A Bela também traz aqui exemplos pessoais que são interessantíssimos para a gente pensar como que isso tem aqui desdobramentos fortíssimos na nossa personalidade, né? E como que isso com certeza causa aqui algumas situações. Por exemplo, a Lala diz, olha, não podia comprar pão na padaria, que ela falava que podia vir um carro desgovernado e atropelar ela, né? Então, com certeza, qual é a construção que o sujeito faz, né? E com certeza o medo, às vezes, ele vai se estendendo, né? Não posso comprar pão, não posso comprar roupa, não posso ir no mercado, não posso ir ali, não posso... Logo, logo, isso se estende para diversas outras coisas, né? E aí o sujeito passa a seguir todas essas regras e essas leis impostas aqui pelo superior, né? E a criança aprende a acreditar nisso que lhe foi ensinado. E pode se sentir extremamente culpada se ela sai dessa linha de transmissão. Se ela sai para pensar alguma outra coisa diferente disso, justamente por sentir-se culpada, por pensar diferente, por mentir para os pais, por contrariar os pais, ou se sai, acontece alguma coisa, machuca, de fato é atropelada, perde o dinheiro, perde o pão, volta para casa sem alguma coisa. Isso reforça, né? E aí faz o superior exortar, punir, proibir cada vez mais isso no psiquismo do sujeito, tá? Então, pensarmos sempre isso, tá? Agora, isso é negativo? Precisamos pensar que a existência do superior não é de tudo negativa, tá? Não é de tudo negativo. O fato do superior existir é seguramente um sinal do vigor do desejo. Olha que incrível. O fato do superior existir é seguramente um sinal do vigor do desejo. Tá? O superior, gente, ele não representa em momento algum e não existe na literatura psicanalítica nenhum texto que apresente isso. O supereu, o superego, ele não representa em momento algum o desaparecimento do desejo. Ele não é isso. Não é isso. Não é disso que se trata ele. Ele é o mais
pleno sinal do vigor do desejo. Ele não representa esse desaparecimento do desejo, mas ele representa a renúncia de experimentar, tá? Aquele gozo, no termo psicanalítico, que a criança poderia ter conhecido se ela tivesse transgredido, se ela tivesse rompido, se ela tivesse conhecido aquele lugar. É isso que ele marca. A instância superior não se reduz em momento algum a uma pura e a uma estrita representação psíquica da lei. Mas é, acima de tudo, um vestígio, um resto constante do desejo que se renova no eu do sujeito. E isso muda toda a nossa perspectiva. Marca-se muitas coisas. É a marca do vigor do desejo. Eu me lembro muito de algumas contribuições que são magníficas para podermos pensar a dimensão da psicanálise. E algumas coisas nos fazem extremamente grande sentido. Na prática clínica, por exemplo, existem algumas pessoas que têm uma grande dificuldade de dizer aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam, aquilo que elas sonham, aquilo que elas almejam. Tem algum problema? Nenhum. Nenhum. Elas conseguem falar aquilo que elas temem? Consegue. Conseguem falar aquilo que odeia? Consegue. Consegue falar aquilo que ela não suporta? Consegue. Explora isso, então. Porque aquilo que você odeia provém da mesma fonte daquilo que você almeja, daquilo que você sonha. O desejo e o horror provém da mesma fonte. Por isso que o supereu é o mais forte vestígio do desejo do ser humano. Porque ele está bloqueando e criando aqui um obstáculo justamente daquilo que o sujeito mais deseja. Mas que no fundo, apesar de ser o seu desejo, é também o seu horror. O sujeito quer ficar rico, dá a ele dinheiro, ele não sabe o que fazer. Vocês já assistiram um filme O Homem Perfeito? Um filme alemão. Super interessante. Criam-se androides, uma experiência com androides que criam um parceiro perfeito para a pessoa. Estuda-se todas as características do seu parceiro perfeito e cria-se um androide para você ter o seu parceiro perfeito. E por algum motivo é uma cientista que está ali, recebe um desses androides. Eu não vou dizer o filme, não vou dar spoiler aqui para que vocês possam assistir o filme e depois trazer aqui os comentários, claro. Quando ela tem o parceiro que ela sempre sonhou, sabe? Aquele cara, esses dias eu escutei um termo que eu gostei muito, eu não conhecia ele. Quando ela tinha a família do comercial Margarina, a família feliz, o cara, sabe?
quando o cara fazia tudo aquilo que ela sempre sonhou e que ela reclamava que todos os parceiros dela não faziam, quando o cara faz, ela fala: puta que pariu, ele faz, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Não sei. O desejo e o horror provêm da mesma fonte. Por isso, o super-eu é essa instância super importante. Ele nos exorta daquilo que nós desejamos. Ele nos protege também daquilo que nós, muitas vezes, não suportamos, parte do nosso próprio desejo. Ei, Bruno, você está maluco? Por que nós não suportamos o que nós mesmos desejamos? Porque muitas vezes nós não temos condições egóicas de administrar, de suportar, ou até mesmo de alcançar aquilo que nós mesmos desejamos. Tá bom? Então, o superior é essa instância que revela o desejo do sujeito. Então, se o sujeito está lá se cobrando excessivamente e traz isso na clínica, explora isso, é uma riqueza de conteúdo incrível. Incrível, saibam explorar, saibam retirar disso tudo esse tesouro que está ali contido, essas manifestações. Tá bom? Vamos aqui para algumas perguntas que nós temos aqui. A Lúcia traz aqui: como orientar e educar sem causar tantos danos? Lúcia, que pergunta magnífica, difícil também de responder, né? Porque a educação, como diz Freud, ela sempre é aquilo que faz laço com o impossível, né? É uma das profissões que faz laço com o impossível, não só a educação institucional, mas a educação propriamente dita. Tem uma frase do Freud que eu nunca canso de repetir, né? Eduque-os da melhor maneira e sempre há de educá-los mal. O processo da constituição do ser humano sempre é um processo que é constituído de falhas, de acertos, de recomeços, de ressignificações. Então, o interessante de todo esse processo é causou danos, consciência para repará-los, para refazê-los, para reconstruí-los, para reconduzi-los da melhor maneira. Essa é a grande sacada da coisa. Porque errar, nós vamos errar. Em algum momento a gente vai perder a cabeça, a gente vai mandar o pessoal aí para algum lugar, sabe? A gente vai falar o que não deve, a gente vai brigar com os nossos parceiros, parceiras, a gente vai fazer alguma coisa errada, não tenha dúvida nenhuma disso. A gente vai xingar filho, filha. A diferença está na capacidade de reconhecer, de se recolocar diante disso. Agora, claro, com consciência, o sujeito pode começar a conduzir tudo isso de uma maneira bem diferente, né? Imagina se os pais tivessem todo um preparo e um conhecimento do que estas situações podem causar no desenvolvimento dos seus filhos. Meu Deus, isso mudaria já muita coisa, com certeza, tá? Então, isso com certeza já diminuiria muitos danos, tá? Um conhecimento prévio com certeza ajudaria muito. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Que bom. O Vicente diz assim:
O superior também não é constituído por conteúdo social e cultural? Claro, tá, Vicente? Ele é constituído, olha, primeiramente, como é que o sujeito se constitui? Tá? Primeira coisa que a gente deve ter antes de fazer esse passo, tá? É pensar onde é a primeira sociedade e a primeira cultura do sujeito. Na família. Tá? Na família ou no ambiente onde ele se desenvolve. Ali é a primeira sociedade, a primeira cultura. Isso vai ser transposto de uma forma maior, mais ampla, depois para as outras situações, mas com certeza os valores sociais aqui e culturais vão exercer, no entanto, que nós temos condições morais e culturais diferentes, tá? Em Cuba, Vicente, você pode pegar a maconha, tá? Espremer o sumo das folhas da maconha, tá? Pegar a planta, a cannabis, espremer o sumo dela, pôr na mamadeira para a criança. Normal. É uma prática para acalmar as crianças. Tá? Nos Andes, você pode consumir a folha da coca para suportar as altitudes. Tá? Faz parte ali de toda a cultura deles. Então, aquilo não atinge nenhum obstáculo moral, social para aquela cultura. Já para outras culturas é um absurdo. Assim como a gente pode pensar diversas outras questões que envolvem isso. Cada cultura, e para nós da psicanálise, deve ser observado, existe isso, né? A Viena freudiana era uma Viena marcada por traços, por características diferentes que fomentaram o nascimento de uma situação, de um contexto. O Brasil de hoje é um contexto com conteúdos sociais e culturais interessantíssimos, que é diferente nos Estados Unidos, diferente na Alemanha, na China. Cada lugar nós podemos dizer que socialmente, culturalmente, geograficamente, existe um superior local que rege, mas existe um superior subjetivo também do sujeito, da primeira Constituição, mas também fazer essa localização ali, do contexto onde o sujeito está. Também é importante, no entanto, que os livros freudianos, depois do Eu e do Isso, vão fazer muitas localizações precisas sobre esse mal-estar social, que vai ser muito interessante. Tá bom? Muito bom! Vamos lá, Denise, aqui. Entendido agora, Denise, a sua pergunta. Sim, as crianças podem interpretar. Quando o pai, por exemplo, mais cedo nós falamos que precisa sair para trabalhar, senão vai faltar o leite em casa, isso pode causar nas crianças, sim, a vontade de não querer mais tomar o leite, de não querer se alimentar mais, de não chorar mais, porque chorar significa fraqueza, impedimento. Se eu choro, meu papai não sai mais para trabalhar, e se meu papai não sai mais para trabalhar, eu, a mamãe, meu irmãozinho, todo mundo vai passar fome, entende? Porque eu tô chorando, e aí eu tenho que me tornar forte, porque se eu choro, todo mundo passa fome por causa de mim, porque papai não foi trabalhar. Inconscientemente, isso gera aqui grandes desdobramentos na vida da criança. Tá? Muito bom. Marli, não tem problema, depois você pode assistir, tá? Volta lá, assiste.
A Bela nos pergunta, o filme se chama O Homem Perfeito, tá? É um filme alemão, ele foi produzido, se eu não me engano, em 2021 ou 2022, tá? Um filme recente, então pode procurar, tá bom? Luzia, boa noite, seja bem-vinda. A Lucia diz assim, acho importante a orientação parental. Isso mesmo, tem que trazer isso para a clínica mesmo. Tem que sempre aqui estar trabalhando isso com os pais, com a orientação parental, com tudo, com a formação familiar para desenvolver tudo isso com eles mesmo, tá? Maria José, boa noite, seja bem-vinda. Que maravilha ter você, né? Muito bom, já chegamos aqui, né, ao final aqui desse nosso conteúdo. A Maria Lima tem aqui um último comentário. Nascemos como um papel em branco e não vemos como um manual de uso. Ao sermos pais, não temos um manual específico. Vejo a vida ensinando a viver. Às vezes, sim, a vida vai ensinando a viver de fato, né, Maria? Mas hoje também nós temos aqui muitíssimos recursos que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar a construir sempre de uma maneira melhor, né? Talvez há 20, 30, 40, 50 anos atrás, muitos pais não tinham aqui o acesso a informações, a situações que nós hoje temos possibilidades, conhecimentos, acessos, e hoje quantas situações assim são possíveis ter, né? Então, nós também, como psicanalistas, como interessados, temos que fazer aqui esse trabalho, né? Para ir divulgando, ir também conscientizando as pessoas para conhecerem todo esse grande arsenal de conhecimento que é a teoria psicanalítica, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Nós não esgotamos esse assunto, nós começamos aqui a só dar assim, ó, pequenas pinceladas sobre esse tema, o supereu, o superego, tá? Nós vamos falar mais sobre essa temática, então, por favor, fiquem aqui antenados, porque semana que vem, quarta-feira, 20 horas, nós vamos voltar aqui a falar sobre essa temática, sobre o superior em psicanálise. Então, por favor, não percam, tá bom? E eu queria convidar vocês a verem assim, ó, eu postei um vídeo hoje no meu canal lá no Instagram, tá aqui o link. Eu queria que vocês vissem esse vídeo, tá? É um vídeo com um humorista, o Igor Guimarães, tá? E é um vídeo que ele fala sobre a própria condição e traz um recorte de como o próprio superior dele o condenou muitas vezes a ser quem realmente ele é. Eu queria que vocês pudessem assistir, deixar lá o comentário de vocês, compartilhar também para outras pessoas, e a gente vai voltar a falar disso. Como muitas vezes o nosso superior é um grande obstáculo contra aquilo que de fato nós gostaríamos de ser e fazer. Então vamos lá, clica lá, conhece, vê o vídeo, tá? E por favor, deixa lá o seu comentário, compartilha, e semana que vem participar com a gente de novo aqui às 20 horas para a gente continuar falando aqui dessa temática super importante. Eu fico aguardando vocês, tá bom? Muito, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês, uma ótima semana
e semana que vem nós nos encontramos novamente. Tchau, tchau!